Vamos lá! Boa noite! Sejam bem-vindos a mais um Nutrição em Dose Dupla. Vamos chegando! Boa noite, Marília. Boa noite, Luciana. Boa noite, Silvani. Vamos chegando. Sejam bem-vindos. Boa noite, Lu. Boa noite, Márcia. Boa noite, Humberto. Vamos chegando. Vamos chegando. Boa noite, Iris. Boa noite, Patrícia, Andréia. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Fala, Elvis Miguel. Um herói diferente. Natália, boa noite. Boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, boa noite. Estamos aguardando aqui. Vocês estão me escutando bem? Eu estou testando um novo microfone. Veja aí se está tudo ok. Estamos aguardando aqui o Felipe entrar. Vamos conversar sobre sono. Hoje vai ser uma live especial. Vamos conversar sobre sono. Tá? Vamos sair um pouquinho do campo da nutrição. Não vamos deixar de lado, claro, até porque tem muitas implicações relacionadas com o sono e a alimentação. Tá? Mas nós vamos conversar um pouquinho sobre sono hoje. Tá? Então já fica ligado aí. Antes de começar a falar sobre sono, esperando aqui meu amigo Felipe Viana entrar. Não entrou ainda, deixa eu ver se ele já está por aqui. Não, ainda não está por aqui. Então, antes da gente começar, já que o Felipe ainda não entrou, eu quero só falar, valeu Elvis, falar sobre o clube de leitura. Tá? O clube de leitura que foi lançado semana passada. Comecei uma pré-venda na segunda-feira da semana passada, estamos com uma semana. Na pré-venda, as vagas que eu tinha aberto esgotaram, tá? Então eu pensei, vou abrir mais algumas vagas. Então, no dia da live de lançamento, que foi na sexta-feira, eu resolvi fazer uma abertura e abrir mais 25 vagas, que também já estão esgotando, tá? Então, para quem quiser mais informações, é só procurar lá na minha bio. Tá? Tem um link direto para o meu WhatsApp para você pegar mais informações, tá certo? A ideia do clube de leitura é destrinchar os livros de nutrição, esses que vocês estão vendo aqui atrás de mim, destrinchar capítulo por capítulo em aulas semanais. Então vai ser super legal. Eu já comecei a estudar com esse objetivo o livro do Gary Taubes, Por que Engordamos. Esse vai ser o primeiro livro que vai ser estudado. Inclusive, o primeiro livro foi escolhido por vocês na enquete pública que eu coloquei. E a partir do segundo livro, as pessoas que vão escolher são as pessoas que já estarão dentro do clube de leitura, tá? Nós temos muito pano para as mangas para estudar. Esse daqui já está sendo estudado, já está bem marcadinho, ó, já com muitas observações, e as aulas estão ficando muito legais. A gente começa as aulas no dia 24 de março, tá? Então tem tempo para você se inscrever até lá. Bora nessa! Convite, vamos lá, vamos bater um papo sobre sono. Cadê você, Filipão? Aê! Meu amigo Henrique Altran, boa noite, meu amigo. Show de bola, você tá me escutando bem? Rapaz, como é que você me dá uma notícia dessa? Que tá quase acabando as vagas. Separa uma pra mim aí, viu? Eu tava escutando. Você não quer saber de entrar? Rapaz, esse Instagram é assim, se o cara piscar o olho um dia, você já perdeu as oportunidades, entendeu? Rapaz, não, olha, tá todo mundo de prova. Tem 435 pessoas nessa live. Eu tô separando uma vaga ao vivo aqui pra mim. Você tá doido? Vou mandar as informações pra você, meu amigo. Cara, agora comprei esse microfone, ó, pra poder as nossas lives ficarem bonitas. Rapaz, legal. Microfone sem fio, cara. Você lembra que eu comprei uma vez um? Lembro. Que eu fiz até uma live pra testar. Eu gostei, sendo que eu notei a voz que tava meio robotizada, entendeu? Por isso que eu deixei de usar e fiquei usando esse fone. Mas eu tô querendo comprar logo outro. A minha voz tá boa? Tá legal? Igual a de Silvio Santos com esse microfonezão top. Tá top, tá mais alta a voz, tá beleza. Massa. Vou comprar um desse também. Show de bola. Então agora as lives vão ser feitas com ele, então é bom porque a gente tem aí uma qualidade de áudio um pouquinho melhor, né? Com certeza. Devagarinho a gente vai profissionalizando essa bagaça. É claro. Boa noite a todo mundo que que tá entrando aí. Hoje, Elvis Miguel.
O nosso herói diferente. nutricionista, o nosso herói, o nosso príncipe do Egito. Príncipe do Egito. O nutricionista do cabelo mais invejável do Brasil. Sem sombra de dúvidas. Isso aí eu já testei pessoalmente. É um Eu cabelo também, invejável. também. Ele É? veio aqui em Natal. Que Pois bela é. crina, viu, Elvis? Bela Bela crina. criança. Meu amigo Felipe, vamos pular um pouquinho fora, mas só um pouquinho fora da nutrição hoje e falar um pouquinho sobre sono, né? Rapaz, dentre aqueles pilares lá que a gente sempre fala, né, que são os principais para você ter uma vida, enfim, minimamente saudável, eu não sei você, mas eu considero o sono praticamente um empate técnico com a nutrição. Eu É considero a verdade. alimentação mais importante, claro, né, claro que Cara, eu não vou... se a gente pensar do ponto de vista da quantidade de tempo que você consegue ficar sem, ou seja, um jejum, né? Verdade, verdade, Sono ganha de alimentação. Porque eu verdade. consigo ficar. O jejum mais prolongado que já aconteceu foram 382 dias. Mas esse cara Uhum. estava tomando vitaminas e tal. Sim, Eu sim, já fiquei 5 dias de jejum. Começo do ano fiquei 5 dias de jejum. Já tem gente que fica 30 dias de jejum mesmo, só tomando água e sal, né? sim. Sem Agora, dormir. sem dormir você consegue passar quanto tempo? Sem dormir de verdade, não é? Não, estou dormindo só 4 horas por dia, não. Sem dormir. Do jeito que a gente fica sem comida, quanto tempo você consegue passar sem dormir? Verdade. Os números mostram, os estudos mostram que no máximo em 3 dias, ou seja, 72 horas sem dormir, você já está perdendo eficiência cognitiva e perdendo capacidade de discernimento das coisas. Altran, eu não sei se é porque eu tô ficando velho também, mas quando tem alguma coisa tarde para eu fazer, eu já dispenso. Vou lhe dar um exemplo. Eu ia num show, eu ia no show em Recife, Hum, Alceu Valença, que eu gosto. Aí Gostamos. comprei a senha, não sei o quê. Aí lançaram o horário do show na semana. Eu comprei com um mês de antecedência. Quando eu fui ver, o show ia ser de 1 hora da manhã. Eu digo, vendi o ingresso. Uma Eu não vou hora? ficar lá 1 hora da manhã. Doido, macho. Tu é doido? Eu não vou ficar lá dormindo nas arquibancadas e nem vou perder noite de sono por causa Qual disso. sentido Eu que gosto, tem mas nem. qual sentido que tem um show 1 hora da manhã? Ia Pelo ser amor de tarde, Deus. viu, bicho? Eu disse, não, também não dá pra mim, não. Eu já sou um senhor que prezo muito pelo meu sono. Tu é doido. O sono para mim é a coisa mais importante do mundo. E olhe que não é só, cara, pela qualidade de você passar o dia legal, não. É pela saúde de uma maneira geral. Com Né? certeza. O sono é muito importante. Então, eu queria falar primeiro, Felipe, da importância evolutiva do sono. Sim. Né? Não tem como a gente falar de algo que acontece hoje, que é tão importante hoje, se a gente não falar da importância evolutiva. Por que que esse sono continua hoje tão importante para a gente? Porque se a gente parar para pensar, cara, o sono é uma das funções evolutivas mais conservadas. Inseto dorme. Verme dorme. Tá entendendo? Então, se eu tenho o sono algo tão conservado evolutivamente, é importante o pessoal entender isso, que nos processos evolutivos, as coisas que ficam conservadas ao longo do tempo são aquelas que funcionam e funcionaram bem para a função que elas tinham. Então, se o sono surgiu lá no passado com répteis, com vermes, né? Com seres de organização ainda menor do que dos mamíferos, dos vertebrados, de uma maneira geral, significa que tem uma função importante. E essa função, ela foi preservada. Quanto mais antigo é a função, mais preservada ela é, consequentemente, mais importante ela é. Então, por exemplo, inteligência, consciência e capacidade de raciocínio. É uma função que apareceu com o gênero Homo há, sei lá, 2 milhões de anos. Né? Fala apareceu com o gênero Homo há 2 milhões de anos. Então não é tão conservado assim, só a gente tem. É importante? É, mas o cara consegue viver sem falar? Consegue. Consegue viver sem pensar? Consegue. Como um bicho, mas consegue. Certo? Então, a questão é que o sono ele é extremamente importante. Evolutivamente é algo muito importante. Tem um apelo extremamente importante, uma preservação fisiológica muito grande. Agora, a questão é, qual a importância do sono? O que você vê como importância fisiológica do sono, Felipe? O que é que eu acho qual a importância? O que é Rapaz, que você cita aí algumas para a gente ir comentando e complementando aqui?
Altran, sinceramente, eu acho que, assim, sabe aquela anamnese que a gente manda Uhum. para os pacientes responderem antes? Sim. Uma das primeiras coisas que eu olho, sono. Quando eu noto que a pessoa está com sono perturbado, que às vezes o cara até dorme, mas não chega naquele sono profundo, né? Então você começa, como o Elvis comentou aí embaixo, você começa a não raciocinar bem no outro dia, você perde, de certo modo, o raciocínio, fica com dor de cabeça no outro dia. Algumas pessoas, né? Enfim, várias coisas começam meio que a desandar aí, né? E outra coisa, outra, não é só dormir, é dormir no horário certo, né? A gente se afastou relativamente do nosso ciclo circadiano e a gente está se afastando devido a, enfim, a nossa vida de hoje em dia. O sono entre 10 e 2 da manhã é fundamental, a gente sabe, né? Um sono bem mais reparador ali e a galera tá dormindo muito tarde e acordando cedo. Aí quando a gente lê na anamnese, tá dormindo bem? Tô dormindo, mas não tá Mas dormindo não está bem. dormindo. É verdade. A importância fisiológica do sono, Felipe, ela tem muito a ver com uma espécie de reinício da máquina, É um tá? reset. É um reset que você faz no período noturno. Porque o que acontece é o seguinte, o corpo não para, tá? Tem que partir desse princípio. O corpo nunca para, tá? Durante o sono, o que é que acontece? Durante o sono, o lixo eletrônico, né, o lixo cerebral, o lixo residual que foi produzido no sistema nervoso, ele vai ser reciclado. Então, diversas atividades são diversas atividades do cérebro são atividades que são executadas somente no período noturno. Então, tem um acúmulo de substâncias ao longo do dia, porque o cérebro está funcionando a pleno vapor. Na hora que você dorme, esse acúmulo vai sendo destruído por enzimas, certo? Uma das proteínas que acumula no sangue ao longo do dia é a proteína beta-amiloide, que está relacionada com Alzheimer. E aí, à noite, essa proteína vai ser deslocada do cérebro, vai ser destruída do cérebro para poder o sistema reiniciar. Então, pensa nisso. Na hora do sono, o que tu está fazendo é reiniciando o teu sistema nervoso, jogando fora tudo que tem de lixo que foi produzido para que esse cérebro possa reiniciar novinho em folha, para que o sistema nervoso possa reiniciar novinho em folha, a gente está falando em termos bem leigos, claro, para que o sistema possa reiniciar novinho em folha no dia seguinte. Aí o cara não dorme e todo esse processo, pensa no seguinte, pensa no que acontece em um computador que você não reinicia periodicamente. Ele vai ficando lento, ele vai acumulando lixo, ele vai tendo uma série de problemas relacionados. Esses problemas são os problemas que acontecem no nosso cérebro. Então, por exemplo, falta de sono está relacionado com Alzheimer. Por quê? Porque é durante o sono que acontece o processo de destruição da proteína beta-amiloide, da proteína tau, que são proteínas que se intensificam durante o dia e são destruídas à noite. Agora, sabe uma coisa interessante, cara? Tem outra coisa interessante. Olha como é tudo um fio interconectado. Oi, Verônica, boa noite. A Verônica está no clube de leitura, tu nem Boa tá. noite. Não tava. Tá. Eu já estou. Olha só, na hora que você fica sem dormir, a proteína beta-amiloide se acumula, mas tem outra coisa que faz a proteína beta-amiloide se acumular também. É o excesso de insulina. A enzima que destrói a proteína beta-amiloide é uma enzima sensível à insulina. Quanto mais insulina, menor reciclagem da proteína beta-amiloide. Olha a conexão. Então, se eu como muito carboidrato, eu sou resistente à insulina, eu tiro proteína beta-amiloide, menos proteína beta-amiloide no cérebro, eu tenho maior risco de Alzheimer. Mas não para por aí. A falta de sono, se você dormir menos, pelo menos 3 dias você dormindo menos do que 6 horas, o estudo foi feito com 4 horas, você já fica resistente à insulina. Olha só. Então preste atenção, você dorme pouco e tem uma alimentação ruim. A cara das pessoas da sociedade de hoje. Sim, e da galera mais nova um pouco do que a gente, né, o Tran? Uhum. Essa galera que tá com 20 e poucos anos aí, ó. Rapaz, o que eu tô pegando de paciente é assim, ó, Tran. De Muita verdade, a gente. galera fica muito tarde no celular e fica vendo e jogando e não sei o quê. Aí dá fome de noite, pede um iFood. Meu Exato, amigo, aí pede porcaria. Aí você tem gerando resistência à estresse. insulina, tem o estresse, né? Você tem resistência à insulina gerada pelo excesso de carboidrato da dieta, pelo excesso de peso, pelo sedentarismo.
Junta essa resistência à insulina com a resistência à insulina gerada pela falta de sono, você tem uma bomba relógio. Tá entendendo? Uma bomba relógio gravíssima, né? Que vai destruir a pessoa, literalmente. Certeza. Paty até comentou aí, ela disse que às vezes dorme, mas fica acordando durante a noite. Eu acho que muita gente aqui vai ou passa por isso ou já passou. Períodos que fica acordando de noite para fazer xixi. Primeiro ponto, não é correto você ficar acordando para fazer xixi, né? Exatamente. A gente vai, no final da live, é interessante a gente fazer as dicas de higienização do sono, né? Sim. Certo. Vamos deixar para o final. Mas eu ia dizer, Altran, que isso acaba gerando outro problema. Qual é? Porque tem muita gente que me diz que não bebe água de noite para não fazer xixi. Aí o cara fica relativamente desidratado e continua sem dormir direito, né? Isso é uma questão importante e a gente precisa ver isso aí na questão da higienização do sono. Certo. E isso, é claro, vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas realmente que vão ter que beber água um pouco mais cedo, tem pessoas que podem beber água até um pouco mais tarde. Então, isso é uma questão muito particular. Mas eu quero, inclusive, citar o meu exemplo, porque eu acordo, pelo menos, eu acordo sempre uma vez para urinar, mas por volta de 4h40, 5 horas. Meu horário de acordar é 5h30. Você então, dorme cedo, finalzinho. Hã? Você dorme cedo? Cara, cedo? Eu tento. 10, Eu tento. No máximo 11 horas eu tô dormindo. Eu tô dormindo em média 6 horas e meia, 7 horas por noite. Pronto, a minha também, mas é essa. Gostaria de dormir 8 horas, tá? Mas o ritmo de vida e os trabalhos que eu tô realizando uma série de trabalhos voluntários à noite, aí não tá deixando muito. Mas eu procuro fazer isso. Sim. Mas uma coisa importante, Felipe, a gente comentar, antes da gente falar dessa questão da higienização, é a questão de como é que o sono funciona. Todo mundo sabe que a gente tem sono profundo, tem o sono REM, né? REM significa Rapid Eye Movement, né? Que é o movimento rápido dos olhos. E é esse sono REM que é o sono reparador. É o sono que vai te proporcionar a reparação. Ninguém sabe ainda exatamente por que os olhos ficam mexendo nesse sono REM. Mas é uma coisa importante entender que esse sono REM ele vai aumentando em ciclos ao longo da noite. É tipo assim, você tá aqui, aí dormiu, né? Na hora que você vai adormecendo, aí você vai aprofundando no sono, certo? Você chega lá embaixo, no sono mais profundo, tipo 4, tá? E aí, mais lá na frente, você sobe para o sono REM. O sono REM não é tão profundo quanto o sono tipo 4. Mas você sobe e passa uma parte do tempo em sono REM. Aí daqui a pouco você desce de novo, vai lá para o 4, aí sobe de novo e passa para o sono REM. Aí esse segundo ciclo de sono REM já é maior do que o primeiro. Aí daqui a pouco você desce, vai para o 4, aí sobe de novo para o sono REM e passa o terceiro ciclo, é maior ainda. Cada ciclo desse demora, que somado vai te dar 7 horas e meia, 8 horas, dependendo do cronotipo da pessoa, dependendo do tipo de sono que a pessoa tem. Olha como é interessante. Cada ciclo desse vai aumentando o tempo do sono REM. Portanto, o último ciclo, normalmente são 4 ciclos que você tem por noite, 4 a 5. O último ciclo é o ciclo onde você tem a maior quantidade de sono REM. Consequentemente, a maior quantidade de sono reparador. E o que é que acontece com a maioria das pessoas? A maioria das pessoas dorme tarde e acorda cedo. Na hora que você dorme tarde e acorda cedo, você encurta você diminui a quantidade de ciclos. Então, o seu sono REM que você deveria estar aumentando, eles não chegam até o máximo deles para recuperar o seu sono. E aí é o problema de você acordar de noite. Cada vez que você acorda, você reinicia o processo. Cada vez que você acorda, você tem que começar de novo os ciclos. Por isso é que é ruim acordar à noite. Certo? Então, o sono, ele precisa ser, para ele ser revitalizante, você tem que dormir por completo esses ciclos. Ou seja, você tem que aprofundar, sono REM. Aprofunda, sono REM. Aprofunda, sono REM. E cada sono REM desse vai aumentando de tamanho. Aí você consegue ter um sono reparador. Agora, se você acorda de noite, se você fica acordando de noite, esse sono não se torna reparador. É claro que você, o pessoal que está na live aqui, que já teve filho, sabe como é que a coisa funciona, né? Sim. A gente não consegue. Eu já tive 2 filhos, né? A gente não consegue dormir por completo. Por quê? Porque você está aqui dormindo, você já está num sono leve, porque você está assustado com o foco, né, da criança. Aí a criança chora, você já acorda.
né? Então o sono REM nunca chega. Você vira realmente um zumbi quando você está O filho na pequeno, fase com um filho pequeno, principalmente com um filho recém-nascido, né? Quando você tem aí os primeiros 6 meses de vida, são os meses mais pesados que a gente tem para cuidar. Daí a importância, e aí é uma outra teoria evolutiva interessante, a importância das avós, né? Tem uma teoria que fala que a gente só conseguiu chegar no ponto onde nós chegamos evolutivamente, culturalmente, por conta das avós. É a hipótese das avós. Que as avós cuidavam dos netos e permitia que a gente tivesse mais trabalho, consequentemente, mais acesso a alimentos. Muito interessante essa hipótese. Legal. Mas Legal. o que é que acontece, então, Felipe, se você diminuir a quantidade de sono? Ou seja, se você diminuir a quantidade de sono REM. Tem um livro muito bom, é esse aqui, ó. É um dos livros que nós vamos discutir no clube de leitura, claro, que é o Por que nós dormimos, do Matthew Walker, ele é um dos pesquisadores mais importantes na área de sono. E eu quero mostrar aqui, ver se eu encontro, esse gráfico. Pronto, encontrei. Quero mostrar aqui o gráfico que mostra exatamente essa questão do ciclo. Ó. Top. Certo? Então, observe, o ciclo REM é esse daqui, tá? Observe que ele vai aumentando de tamanho. Olha o tamanho do ciclo REM da última fase. Sim. Olha o tamanho aqui na última fase de todas. Até o cara acordar. Certo? Então, o ciclo REM ele vai aumentando cada vez mais de tamanho. Então, se você acorda muito, você reinicia. E se você acorda muito cedo, você não dá tempo de fazer todos os ciclos. Então, essa balela que foi criada pela geração, da minha geração, geração dos anos 90, né? Geração adulta dos anos 90, que dizia que não, esse negócio de dormir, eu vou dormir quando eu morrer. Não tem uma história dessa? Eu sinto lhe dizer que se você tem essa filosofia de que vai dormir quando morrer, você vai morrer mais cedo. Só por conta disso. Vai começar a dormir antes. Você vai começar a dormir antes, tá? Porque essa história de, vou virar à noite, outro problema que acontece, vou virar à noite para estudar para concurso. Vou dormir mais tarde e acordar mais cedo para estudar para concurso. Gente, deixa eu explicar para você. A tua cognição é afetada diretamente pelo sono. Sim. Se você dorme mais cedo, melhor, mais tarde, e acorda mais cedo, você está diminuindo a quantidade de sono que vai fazer. Sono REM é o sono, movimento rápido dos olhos, não é o sono profundo, tá? E não é no sono. O que determina sono profundo ou sono REM são as ondas cerebrais, tá? É um padrão de ondas cerebrais. A recuperação mesmo acontece no sono REM, tá? A maior parte da recuperação. Então, você dizer que não vai dormir, né? Que vai dormir pouco, você está trabalhando contra você mesmo. Verdade. Certo? Você quer estudar para concurso, quer ter um excelente desempenho no concurso? Vamos lá. Número 1, dieta cetogênica e jejum. Fundamental. Tá certo? E número 2, durma, meu querido. Durma 8 horas de sono por dia. Se você está só estudando para concurso, não há nenhum motivo para você não dormir 8 horas por dia. Outra coisa, pratique atividade física, exercício físico. Não funciona sem isso, tá? Essas 3 coisas são fundamentais. Mas essa 1 hora que eu vou estar na academia é 1 hora que eu posso estar estudando. Meu amigo, comece a estudar um mês antes, meu amigo. Você vai ter muito mais reflexo, você vai ter muito mais aprendizado por conta de ter ido para a academia nas horas que restarem, do que se você negligenciar os exercícios e fizer dessa forma. Se programe, comece a estudar antes, como o Felipe falou. Altran, conhecimento é tudo, né? Olha só, eu já fiz isso e muita gente aqui faz ou vai fazer um dia. O que é que você acabou de falar? Faça dieta cetogênica para dar uma clareada nas ideias, treine e durma. Antigamente, quando eu estudava para concurso, mais novo, sabe o que é que eu fazia? Dormia menos para tentar ficar estudando de noite, principalmente na última semana de concurso. Principalmente. O pior período para você dormir menos. Deixava de treinar, porque eu disse, não vou perder tempo treinando, né? Enfim. E quando chegar na hora da prova, eu abri um choquito para dar energia pro cérebro. Porque o cérebro precisa de glicose. Sendo que, né? Mas aí, isso há 10, 15 anos atrás, né? Mas olha só, eu vi isso em prova de concurso de nutricionista, um dia desse aqui, eu fui fazer um aqui da prefeitura, a galera com barra de cereal, com chocolate, com tudo em cima da mesa. Digo, glória, um a menos. Eu vou dizer mais. Quando você diminui o sono, você tem várias consequências. Primeira consequência, para o pessoal que está assistindo aí, que quer anotar.
primeira consequência. Eu vi esse copo aí, pensei que tu tava tomando um Monster. Já ia dizer, tomando energético, meu irmão. Tu tá ficando doido, é, Altran? Então vamos lá. Primeira consequência aumenta a vontade de comer alimentos de alta densidade calórica. Então quem está aqui na live que quiser comentar, comenta aí. Quando você dorme menos, no dia seguinte dá vontade de comer mais porcaria. Diga se não é verdade. Verdade plena. E eu vou complementar isso aí. Quanto mais besteira você come, mais você perturba seu sono. Exatamente. A nutrição, aí vira um ciclo, né? Exatamente. Vira um ciclo vicioso terrível. Você acaba perturbando o sono e acaba dormindo menos, que faz com que você queira mais porcaria. Quanto melhor você dorme, menos porcaria você tem a tendência de comer. Então, olha como é interessante, cara. Olha como isso é interessante. Qual é a relação que tem de não dormir com querer comer alimentos de alta densidade calórica? Simples. Se você não dorme, essa é a segunda consequência, você fica resistente à insulina. E a resistência à insulina vai levar você a precisar de mais açúcar para poder oferecer o mesmo rendimento para o corpo. Uhum. Além disso, quando você dorme pouco, você mexe com os centros de recompensa e com o centro de força de vontade. Então você precisa de mais recompensa para poder suportar o fato de você não estar dormindo. Entendeu? Energia rápida, exatamente, Verônica. Exatamente. Né? Então, olha só, primeiras duas consequências, então. Aumenta a vontade de comer alimentos de alta densidade calórica e aumenta a tua resistência à insulina. Aí uma pessoa comentou aí, e quem dá plantão noturno? Tá ferrado? Tá ferrado. Certo? Infelizmente, sim. Rapaz, o que eu tô pegando de gente, Altran, é o que eu tô atendendo de paciente da área da saúde, entendeu? Quando eu vejo, é plantão um dia sim, um dia não, e come em hospital, e não sei o quê. Meu amigo, é um caos você trabalhar assim. Eu peguei, pra você ter uma ideia, atendi um paciente há 3, 4 meses atrás, e esse paciente, cara, ele tava num ritmo de plantão médico novo, 26 anos, tava num ritmo de plantão alucinante. E sabe o que aconteceu? A testosterona dele, cara, abaixo de 200. Maria. Por conta da falta de sono. Sim, entendeu? O corpo sofre por completo. Para que eu vou produzir testosterona se eu estou dormindo pouco? Uhum. Tem que produzir hormônio para ver se esse cara dorme. Isso. Entendeu? O que mais? Então, aumenta a vontade de alimentos de maior densidade calórica, diminui a sensibilidade à insulina, aumenta a permeabilidade intestinal. Olha a relação que você tem entre menos sono e maior quantidade de doença autoimune. Menos sono e disbiose pode acontecer por conta de você dormir pouco. Olha que coisa louca, né? Outra, aumenta a inflamação sistêmica, tá? Prejuízo para a função imunológica, ou seja, você luta menos, não tem como lutar contra agentes invasores e agentes agressivos. Então você adoece mais. Pode prestar atenção. Quem dorme pouco adoece muito mais vezes. A alteração do perfil hormonal, que eu acabei de falar, diminui testosterona. Sim. E déficit cognitivo. Ou seja, diminui a inteligência. Tem uma pessoa que falou aqui, mas eu faço modulação hormonal. Infelizmente, não é a mesma coisa. Não dá pra, do mesmo jeito que não dá para eu compensar uma dieta ruim fazendo exercício, não dá para eu compensar a falta de sono tomando suplemento ou fazendo reposição hormonal. Não dá, pessoal. Vamos entender uma coisa. Mecanismos naturais do corpo, mecanismos que nós precisamos realizar de forma natural, eles têm benefícios que a gente nem imagina conhecer. Pegar o exemplo aqui da vitamina D. Todo mundo diz assim, eu não pego o sol não, basta tomar um suplemento de vitamina D. Gente, você não tem noção da quantidade de coisa que o sol vai fazer, além da vitamina D. Não é a mesma coisa. Se fosse a mesma coisa, seria ótimo. Eu poderia viver de pílulas e tabletes. Não precisaria mais nem comer, eu estaria bem nutrido. Mas não é assim que funciona. Infelizmente, não é assim que funciona. Vai funcionar assim um dia? Não sei. Talvez no dia que a gente chegue no nível do Star Trek, né? Da Guerra nas Estrelas, do Jornada nas Estrelas, talvez a gente consiga chegar naquele nível. Mas neste exato momento, não rola.
Agora vamos falar da higienização do sono. Aí eu queria tocar alguns pontos, eu queria que você desse suas dicas também, tá, Felipe? Primeira coisa, cafeína. Tópico polêmico. Né? Polêmico. Polêmico porque todo mundo Não, ama café. não tenho como me defender. A cafeína, existem pessoas mais sensíveis, né? Outras Existem menos pessoas mais sensíveis. sensíveis à cafeína, existem metabolizadores rápidos, existem metabolizadores lentos de cafeína. Tá? Pessoas que são metabolizadores rápidos, elas tomam café de noite e não tem alteração no padrão do sono. Pois é. Pessoas que têm metabolização mais lenta, tomam café 2 horas da tarde e não conseguem dormir de noite. A meia-vida da cafeína é em torno de 6 horas, pessoal. O que é que significa meia-vida? Significa que se você toma cafeína, se você toma café às 8 horas da manhã, às 2 horas da tarde, você detonou metade da cafeína que você ingeriu. Então, preste atenção. Se você tomou o equivalente, você tomou 100, vamos dizer 100, certo? Aí, até as 14 horas, você detonou 50%. Você detonou 50%. Ainda tem 50% no seu sistema. Você precisa de mais 6 horas para 50% desse 50% que ficou. Ou seja, em 6 horas, 12 horas depois, você ainda tem 25% da cafeína no seu corpo. Sendo que depois do almoço, geralmente o pessoal também toma um cafezinho. Isso. Aí vem Pede outro mais problema cafeína. do café, né? Os antinutrientes do café que inibem a absorção de diversos tipos de substâncias, principalmente íons minerais da nossa alimentação. Então, café depois do almoço não é uma boa ideia. Culturalmente o pessoal toma, o cafezinho é digestivo, não sei o quê, mas é uma péssima ideia do ponto de vista nutricional. Porque o café depois do almoço gera déficit nutricional por conta dos elementos minerais que ele impede a absorção. Isso sem contar na questão do sono. Altran, eu acho que eu vou decepcionar muita gente aqui, mas você acredita que eu bebo pouquíssimo café? Tu só faz Gosto muita de café. propaganda, né? Não, eu tomo e gosto muito, mas eu tomo um cafezinho de manhã, porque tem gente que durante a manhã toma 1 litro de café, mesmo. Cara, Uma garrafa de a café. Sara Galhardoni, ela tomava 3 litros de café, cara. 3 litros? Tem noção? Cara, se eu muito. tomar 3 litros de café, eu passo 3 dias sem dormir. Tu é E doido olha também. que eu metabolizo rápido. Eu noto que ela me altera, entendeu? Então eu tomo uma chamadinha ali de 6 horas da manhã para ir treinar, outra 2 horas da tarde e tchau. Eu também. Essa é mais ou menos a minha, só que o meu não é uma xícara. Não, você dá uma chamada boa, que eu sei. Mas dá o quê? Dá 400 ml de café. Eu gosto do sabor do café. Mas não dá mais. Eu acho que somando tudo, eu tomo uns 200, 250 por dia. Agora o meu é forte, né? Exato. Eu também gosto de café forte. Não gosto de café fraco. Não gosto de sentir o amargo do café. Mas isso aí que você falou é fundamental. Tem gente que tem uma sensibilidade grande, tem gente que não tem tanta, né? A cafeína vai ocupando o espaço ali do hormônio para nesse livro também tem um gráfico muito interessante que mostra o efeito das drogas em aranhas fazendo teia. Olha que interessante. Normal. Sim. Aqui, ó, a teia da aranha. Aqui quando a aranha é submetida a LSD. Aqui quando ela é submetida a anfetamina. Aqui quando ela é submetida a maconha. E aqui quando ela é submetida a cafeína. Olha só a diferença da teia. A cafeína é pior até, outra? Cafeína bem aqui, ó. Ai. Tá entendendo? Porque eu não assim, faço mexe mesmo. Aí você vai dizer assim, sim, mas a aranha não foi feita para tomar café. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para você. Deixa eu explicar uma coisa importante para você. Tem gente para tudo. Tem gente para tudo. Sempre tem um que vai questionar isso. Deixa eu explicar uma coisa para você. Cafeína é um alcaloide. Ela está na semente do café. O que é que nós falamos trocentas vezes aqui nas nossas lives? Semente é o bebê da planta. E é o órgão mais protegido da planta. É o que tem maior quantidade de antinutrientes. Então, a semente que é protegida, a cafeína é um dos fatores de proteção. A cafeína é veneno para determinados insetos roedores, como os gafanhotos, por exemplo. Certo? O que é que nós aprendemos? Nós aprendemos que a cafeína é estimulante para a gente. Mas não esqueça, qualquer tipo de estimulante causa dependência. Então, mais cedo ou mais tarde, se você começa a tomar café hoje e não mantém o controle da quantidade, mais cedo ou mais tarde você vai estar tomando mais para obter o mesmo efeito. Tá? Então, tem que ficar muito ligado nisso aí. Então, primeira coisa, café.
você tem que detectar qual é o seu tipo de metabolização do café. Se você é um metabolizador lento, se você é um metabolizador rápido, quanto tempo você precisa tomar a sua xícara de café para que você possa ter uma noite de sono ok, tá? Então é importante isso, pessoal. Não existe receita de bolo. Você tem que verificar qual é a sua realidade, certo? A autoexperimentação é fundamental, tá? A galera quer obter resultado, tipo assim, você vai tomar tanto. Não, gente, a gente tem que se experimentar, tem que se conhecer. Próxima live, inclusive, às 19h30 agora, é live sobre autoconhecimento, que eu vou fazer com um psiquiatra. Então, Legal, pelo amor de legal. Deus, a gente tem que se autoconhecer. Né? Você vai ter uma live agora às 7h30 também, né, Felipe? Mas é lá no Ah, é no Instagram fechado lá, sabe? grupo do desafio, né? No, Desafio no pessoal do desafio Independência lá. Digital. Legal. Massa. Vamos lá. Cafeína, então, um ponto. Você tem mais alguma coisa a falar sobre cafeína, Felipe? Não, sobre Não, café né? não. É isso. Luzes. Luzes. Tá? Luzes é fundamental. Aqui no tópico luzes, a gente tem que entender o seguinte. Substituir o máximo que você puder de luz na sua casa. De luz branca por luz amarela. A luz azul, né? Tirar a luz branca, no caso, é uma luz que incide com muita luminosidade azul. Isso é um problema. Por que é um problema? Porque a luz azul está relacionada com a luz do sol, que é a luz branca. A luz do sol não é amarela? Não, pessoal, a luz do sol é branca, tá? Só para você saber. E a luz branca, ela tem uma faixa de azul que diz pra gente que está de dia. Se você na sua casa tem iluminação branca, como é o caso da iluminação que eu estou aqui agora, o que é que está dizendo para você? Está dizendo para você que está de dia, certo? Aí o que é que você pode fazer? Você troca a sua lâmpada por luz amarela, tá? E luz amarela ou vermelha, né, como a Patrícia está falando, e você bota a proteção de óculos de luz azul nos seus óculos, para você usar computador, para você usar essas coisas. Agora, você tem no próprio sistema do celular, No celular tem como ativar, né? Você tem como ativar no iPhone chama Night Switch, né? Night Shift, na realidade, que você troca e ele vai para a luz amarela. Então, todos os meus devices, né? Eu estou olhando o roteiro aqui, é tudo amarelado. Isso, tá vendo? amarelado. Para exatamente diminuir a incidência de luz azul nos olhos da gente, tá? Isso vale para o quarto também. E isso vale, pessoal, para os LEDs. Aqui é que está o ponto. Isso vale para os LEDzinhos de ar-condicionado, de televisão, de carregador. Cada luzinha daquela gera um impacto na qualidade do seu sono. Então, aqui em casa é tudo assim. Ou está desligado o LED, né? Por exemplo, o ar-condicionado tem a função de desligar, ou então eu cobri todos os LEDs com fita isolante. Sim. Não pode ter LED aceso perto. O quarto tem que estar absolutamente escuro para que eu possa ter uma noite de sono adequada. Eles fizeram um teste que eu achei fantástico. Eles colocaram um LED incidindo sobre a parte de trás do joelho da pessoa. E a qualidade do sono foi afetada. Foi mesmo, Atan? Ou seja, não é só visual, é o fato da luminosidade acontecer. Olha tá? só. Então é muito importante diminuir essa questão dos LEDs. Isso inclui também telas, luzes. Aí a gente vai para a segunda parte, que são as telas. Né? Então, se você sofre de insônia, se você tem dificuldade para dormir, você tem que abolir o uso de celular, de iPad, de computador, de televisão antes de dormir. Abolir. Você tem que ficar com televisão até 5 horas da tarde. Isso. Ou, de preferência, não ligar a televisão no período noturno de jeito nenhum. Porque isso atrapalha muito o sono. Você fica passando informação através dos seus olhos que vai atrapalhar a quantidade de horas que você vai dormir. Tá? Alguma dica, Felipe, até agora? Não, em relação à luz é isso aí. Agora, me surpreendeu isso aí que você falou. Eu não sabia, não. Eu pensei que tinha que estar ali na vista da pessoa ali, entendeu? Outra coisa que a gente tem que ver, temperatura. Tá? Eu ia falar agora da temperatura. É muito importante, tá certo? O momento de dormir, a temperatura deve estar ligeiramente mais baixa do que durante o dia. Que é natural. Sim. Né? É natural você ter uma redução do calor do período noturno. Tá? Uma técnica que eu gosto muito para estimular o sono é alternar banho quente e gelado antes de dormir. Certo? Você vai
bota o banho frio, aí esquenta a água, aí fica 30 segundos no banho frio, esquenta a água, fica 30 segundos na água, aí depois desliga o chuveiro, aí fica 30 segundos no banho frio, 30 segundos no banho quente, a última sequência é banho quente. Aí você entra no quartinho frio, meu amigo, você se enrola no cobertor, é hibernação imediata. Altran, Uma boa estratégia. a gente fica falando assim, pelo que eu tô vendo, você também dorme bem, eu também durmo muito bem. Sim, eu durmo bem. 9 horas, ó, já tô ali, ó, querendo ir, entendeu? Sabe aquele aviso Mas, que dá no celular? 20% de bateria, 10%, pois 9 horas, pois começa a é. apitar já. O meu já tá em 5 ali de 9 horas. Mas assim, eu imagino que deve ser uma agonia o cara não conseguir dormir, entendeu? Deve ser uma agonia muito grande. Assim como quem não consegue fazer cocô, né? Como a gente avalia a pessoa como um todo, né? Mas o cara não conseguir dormir deve ser uma agonia. Aí o cara não consegue dormir, aí o cara tá ali ocioso, vai fazer o quê? Vai pro celular, meu amigo. Pior 90% ou mais coisa vai que pro você pode fazer. celular. É a pior coisa. É a pior Gente, coisa. se você acordar no meio da noite, não pegue o celular. Outra coisa importante, né? Você não devia estar nem com o celular carregando perto de você. É verdade. A Certo? frequência dele, né, Tran? É diferente dele. Melhor coisa é deixar o celular carregando longe de você. Tá certo? Até porque acordar com o alarme do celular tem que ser uma música muito agradável, né? Pelo amor de Deus. Certo? Vamos lá. O que mais? Sol. Tá? Pegar sol é fundamental para você dormir bem à noite. Basta você lembrar no dia que você passou o dia na praia, como é que você dormiu? Quem nunca falou que tá enfadado por causa da praia? Tô enfadado por causa da praia. Exatamente. Então, dormir envolve você pegar sol, porque o sol, ele de manhã, na hora que você acorda, você pegar sol, estimula a destruição da melatonina. E aí você acorda. Agora, ao longo do dia você pegar sol, você vai, tipo, aumentando um potencial de dormir à noite. Então, é fantástico, cara. Pegar sol é fantástico. Certo? Aí a gente entra de novo na bola, né, Tran? Entra de novo enfim, o cara não dorme direito, vai acordar lá para as 9 horas, 10 horas e fica naquela preguiça, aí não quer sair de casa, aí fica ali dentro do quarto. Meu amigo, é complicado. Você tem que fazer uma mudança de comportamento total, assim, sabe? Para você ter, enfim, ganho de saúde de modo geral. Exato. E assim, cara, cada dica dessa que a gente tá dando é uma dica que tem um potencial de melhorar muito o seu sono. Sim. Né? Então faz todo sentido você não negligenciar isso. Tá? Outra dica importante, exercício. Tá? Exercício é fundamental. Muitas pessoas praticam exercício à noite e ficam ligadas depois do exercício. Tá? Então o exercício no período diurno é mais interessante para quem tem problema de insônia do que exercício no período noturno. Verdade, Tá? verdade. Então, preferir exercícios mais à noite. Agora, preferir exercício e fazer o exercício. Não é ficar sem fazer o exercício, entendeu? É muito, muito importante. Outra dica importante, ter um horário que você vai dormir e um horário para acordar. Que seja mais ou menos constante. Certo? Educar o seu corpo para dormir em determinado horário e educar o seu corpo a acordar em determinado horário. Certo? O que mais, Felipe? Você pensou aí de dicas? A gente tá falando dos impactos, né? Eu acho que em relação a dicas que a gente pode dar para o pessoal melhorar, acho que a gente pode entrar com a parte de chá que o pessoal usa, a suplementação do magnésio, né? Também, suplementação que ajuda de magnésio é fundamental, sim. Você usa, quais são os magnésios que você usa para estimular a questão do sono? Geralmente eu faço um mix de magnésio, sabe, Beltrán? Eu boto citrato de malato, aí boto bisglicinato, tem o inositol também, né? Eu faço um mixzinho ali, aí que eu peço para tomar de manhã e de noite. Agora, Altran, deixa eu lhe dizer uma coisa. Uma vez eu até comentei com você já uma vez, lá na sala, a gente pegou uma promoção de magnésio de malato, tava em promoção, e todo mundo comprou. A gente começou a tomar de noite magnésio de malato. Aí deu uns 3 dias, eu digo, rapaz, eu acho que eu tô dormindo mal depois desse magnésio. Aí o outro, não, também tô. Aí o outro disse, rapaz, eu acho que atrapalhou um pouco o meu sono. O magnésio de malato, inclusive eu boto numa fração até menor nas formas, ele pode atrapalhar um pouco o sono, né? Que ele entra no processo
de formação, não sei se ele, pelo fato de ele entrar no processo de formação de energia ali. Aí eu até conversei com a farmacêutica uma vez, ela disse, ó, o magnésio de malato só bota pela manhã, porque ele pode atrapalhar o sono. Eu vou perguntar ao meu professor, né, se ele já viu alguma coisa. Não, nunca li nada a respeito, não. Eu sei que cada magnésio tem uma função específica e parece que o inositol é o mais interessante para a questão do sono. Né? Parece ser o mais interessante para a questão do sono. Eu também gosto muito de fazer chá quando eu preciso dar uma descansada maior ou recomendar para os meus pacientes, que é um chá onde eu faço chá de camomila, né? Com mulungu, que é uma casca, e boto 20 gotas de própolis alcoólico. Cara, própolis verde? Própolis verde. Ah, legal. Muito bom. Também é uma outra dica legal. Agora, o chá é o seguinte, é importante o pessoal entender que tem uma diferença entre você fazer chá de folha ou de flor e fazer chá de raiz ou de caule. São duas coisas diferentes. Na realidade, vale a pena um adendo aqui, que chá é uma palavra que só se usa para uma erva específica, que é a Camellia sinensis. Que é o chá verde. Você já falou. Chá verde, chá branco, chá vermelho, chá preto, são todos feitos da mesma erva, que é a Camellia sinensis. O que vai variar é o tempo e a metodologia de secagem, tá? Então só se usa chá para isso. As outras coisas é infusão. A gente aqui começa a falar de chá para todo tipo de erva, mas seria uma infusão. Quando você vai fazer uma infusão de camomila ou de qualquer outra folha, o que é que você faz? Você bota a água para ferver, bota a folha num recipiente, bota a água para ferver. Aí, quando a água ferve, você derrama a água sobre a folha e abafa por 5 minutos. Ok? Isso é uma infusão. Tá? Quando você vai fazer qualquer coisa relacionada com casca, qualquer coisa relacionada com raiz, que é mais duro, você vai fazer uma decocção. A decocção, você coloca a água para ferver. Aí, quando a água está fervendo, você coloca a casca dentro da água. Na água. Certo? Aí, deixa ferver por 5 a 8 minutos, dependendo do tipo de casca. Deixa ferver com a casca dentro. Depois, abafa e desliga o fogo. Certo? Então, são coisas diferentes. Infusão para flores e folhas, que são partes mais sensíveis da planta. Decocção para casca e raiz, que são partes mais resistentes da planta. Tá? Não confunda, porque na hora que você confunde, você acaba liberando, você acaba destruindo o princípio ativo que está na flor, ou não conseguindo extrair o princípio ativo que está na casca. Tá? E lembrando que chá é natural, mas veneno de cobra também é natural. Certo? Verdade. Então não vá achando, mas chá, posso tomar 2 litros por dia. Calma, não é assim também não. Pega leve. Às vezes, alguns pacientes meus até misturam no próprio chá um pouquinho de maracujá. É isso que eu ia falar. Maracujá, valeriana. Valeriana, né? Também é outro que pode ser utilizado. Mas todas essas substâncias, pessoal, são substâncias para ajudar no sono. Não são substâncias. Isso que eu ia falar. Não é substância para você dizer assim, eu estou tomando esse chazinho, então eu posso usar o celular, eu posso ter LED dentro do quarto, eu posso tomar café. Não é isso. O objetivo não é esse. Se você não fizer a higienização do sono, esses chás não vão ajudar em nada. Nada. No final das contas, você vai continuar com insônia tomando chá. Verdade. Altran, e por último, tem melatonina, né? Também, que o pessoal está usando muito. Mas melatonina, esse autor aqui, é um segundo... ele não sugere o uso de melatonina com frequência. Por quê? Aí vem aquela mesma história que a gente tem que entender. O corpo trabalha com a lei da economia máxima. Se eu estou incluindo melatonina, tomando melatonina, e meu corpo vê os níveis de melatonina aumentando, o que é que ele vai fazer? Ele vai diminuir a produção. Corta a produção. Entendeu? Então você vai estar estimulando a diminuição da melatonina quando você toma melatonina exógena. Eu sinceramente, Altran, não gosto de melatonina, sabe? Não gosto, porque indiretamente é por causa disso. Eu sempre tento ajeitar ali, ó. Geralmente quando você muda a cabeça da pessoa para ela comer direito, bota um magnésiozinho, bota um chazinho na parte da noite, talvez. Geralmente a tendência é melhorar o sono já sem precisar de melatonina. Né? Algumas pessoas. Em alguns casos. Né? A gente recomenda, a gente não pode nem receitar, né? Melatonina tem uma quantidade que a gente pode receitar.
Mas algumas pessoas, Felipe, tem uma questão muito interessante. Algumas pessoas, quando começam a dieta de baixo carboidrato, começam a dormir mal, Verdade, né? verdade. Começa a dormir mal. Aí qual é a recomendação? É o que for comer de carboidrato, deixar para comer à noite. Isso, eu Coloca no concentro na jantar. noite. Eu Concentra à noite. como janta, faz um jantarzinho carnívoro e como uma frutinha ali depois da noite. Pronto. Geralmente Resolve o resolve, problema. né? Resolve o problema. Isso acontece porque tem algumas pessoas que são sensíveis à ausência de carboidrato e sobe muito o cortisol. Uhum. Tá entendendo? E o cortisol é um hormônio que te deixa acordado. É o hormônio que você libera de manhã quando você acorda. Uhum. Certo? Então, para pessoas que têm essa questão, é recomendado que direcione o carboidrato que vai ingerir do dia para para o período da noite. E é importante também auto-experimentar. Certo? Você acredita, Altran, você acredita que aconteceu isso comigo? Uma paciente minha, eu botei, ela, enfim, ela restringiu o carboidrato, começou a perder peso, rápido, inclusive. Botei o magnésio, botei um chazinho e nada da mulher dormir direito. Eu digo, rapaz, como é que pode? Aí deixei o dia dela quase carnívorozão e de noite uma frutinha. Um kiwi, um negocinho, uma tangerina. Meu amigo, a mulher começou a dormir direitinho. É isso. Não precisa muita coisa, não. Não precisa muita coisa, não. Bem interessante esse efeito do carboidrato para aquelas pessoas que, quando retiram o carboidrato, ficam com um sono ruim. Outra Sim. coisa importante também, pessoal. O nosso o perfil humano de sono é bifásico. Ou seja, a maioria das pessoas se beneficia de tirar uma pequena janela de cochilo no período da tarde, que é logo depois do almoço, que dá aquela diminuição, né, aquela perda energética pós-prandial. Esse período é um período interessante que você pode aproveitar para dormir, tá? Então, esse cochilo, é claro, ele pode ser tirado desde que ele não atrapalhe o seu sono noturno. Mas muitas vezes, sabe o que acontece? Esse cochilo de 30 minutos, 1 hora, ele te revigora tanto quanto o sono noturno. E isso acontece porque há modificações no processo de sono que faz com que você tenha um sono mais curto e mais revigorante no período da tarde. Então, é um hábito tradicional em diversos povos, a siesta, né? O dormir depois do almoço. Então, não negligencie isso se você tem essa possibilidade, se você sente sono. Eu, por exemplo, sinto muito sono depois do almoço. Muito sono. Não importa o que eu coma. Eu posso comer um bifão, ou posso comer uma pratada de pizza, eu vou sentir o mesmo sono depois do almoço. E sempre que eu posso, 30 minutos para mim, nossa, eu ganho a tarde de uma maneira assim surreal. Sim. Entendeu? Meu pai com essa autorização agora, ele vira a perna. Todo ele gosta, dá uma sonequinha. Porque o que você fala é lei aqui para ele, viu, Altran? Ah, é? Legal. Mais alguma coisa que a gente esqueceu de falar, Felipe? Acho que foi bem completo, né? Não, foi bem completo. Falamos recomendação de tudo, livro, problema. Se quiser estudar, Sim. Por que Dormimos, Matthew Walker. Tá? Vale a pena a leitura, porque é um livro muito, muito bom. E a gente não trouxe só o problema, mas trouxe o que fazer, né? Basta a pessoa rever a live aí, que vai, se tomar as atitudes, provavelmente vai melhorar o sono. Beleza pura. Cara, meu amigo, boa live para você. Show de bola, Altran, para você também. Show de bola. Bota para quebrar aí. Valeu. Vou mandar as informações lá para você, hein? Bem, manda mesmo. Valeu. Manda mesmo. Não esqueça não, que tá registrado aqui, viu? Que uma vaga já é minha, que esse negócio tá acabando. Tá certo. Beleza. Próxima segunda estamos aqui de novo. Até a próxima segunda. Valeu. Tchau. Boa noite.